Olá, eu sou o pastor Daniel, que bom você escolheu ouvir a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra possa tocar o seu coração e trazer uma transformação na sua vida. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para você. Se possível, curte, faça um comentário e até mesmo considere a possibilidade de compartilhar com seus contatos esta mensagem. Deus te abençoe. Provérbios 16, 3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler todo mundo junto lá. 1, 2, 3. Consagre ao Senhor. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Cumprimento você também que está acompanhando pela internet. É uma grande alegria a gente poder estar juntos, cultuando a Deus. Lembrando que hoje ainda às 18 horas nós temos uma nova transmissão. Irmãos, nós estamos chegando a uma época do ano que não tem como a gente olhar, deixar de olhar para trás e fazer uma espécie de uma reavaliação, não é mesmo? Nós olhamos o que foi o ano de 2020, porque estamos aí há poucas semanas desse ano já terminar e vamos entrar 2021, aonde nós cremos que vai ser o ano dos céus abertos de Deus sobre nós. Você toma posse, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que ligar na terra. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Quando a palavra sai do altar, você toma posse, amém? E quando a gente fala assim de reavaliar o ano, nós reavaliamos porque temos que já planejar e projetar o próximo ano. E quando nós falamos, irmãos, de projetos, nós falamos de planos, também devemos lembrar que depois, na nossa super live da virada, nós teremos nosso projeto de vida, aonde durante 12 dias clamamos a Deus para 12 meses de vitória. Nós vamos fazer presencial, vamos fazer online, é algo muito poderoso. Eu creio que é a campanha mais poderosa da nossa igreja o ano inteiro, irmãos, é o projeto de vida, que já fazemos acho que cerca já de 15 anos. Mas eu queria que a partir de hoje, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, já começasse a ser um esquenta para o projeto de vida, para que a gente já comece a planejar, que a gente já comece a reavaliar esse ano e já possamos iniciar os nossos planos e os nossos sonhos para 2021. Esse é o nosso tema na mensagem de hoje, do sonho à realidade. Nós precisamos ter sonhos. Provérbios 16, 3, esse versículo chave de hoje diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Consagrar significa apresentar, entregar, pedir a aprovação a Deus. Mas o versículo diz que nós temos que apresentar ao Senhor planos. Então, para que nós possamos consagrar ao Senhor os planos têm que existir. Diga assim comigo: eu preciso ter planos. Por que nós precisamos ter planos, irmãos? Primeiro, porque até Deus tem planos. Jeremias 29, 11, nosso versículo de abertura hoje aqui foi dito para nós: pois sou eu que sei os planos que tenho para vós. Nós vamos viver, irmãos, os planos de Deus. Nós vamos ser aquilo que Deus diz que nós vamos ser. Nós não vamos ser a continuidade errada da nossa família, nós não vamos viver as estatísticas negativas, nós não vamos ver o que os outros dizem, nós vamos viver e sermos aquilo que Deus diz que nós vamos ser. Se até Deus faz planos, nós temos que também ter planos. Planos, sonhos, é um grande sinal de quando a pessoa está bem. Você sabia disso? Uma das primeiras coisas que começa a acontecer quando a pessoa não está bem, ela está desanimada na vida, ela começa a perder sonhos. A gente vê muito isso no casamento. Você vê um casamento recém-casados, aquele casal todo novo ali, apaixonado. O que eles estão sempre fazendo? Sonhos, planos. Começam a brigar, começam a ficar desanimados, os sonhos se acabam. E nós precisamos ter, irmãos, sonhos e planos para todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ter planos, porque se nós não tivermos planos, nós iremos viver o plano dos outros. Eu vou repetir: se você não tiver um plano, se você não tiver um projeto para a sua vida, você vai viver os planos e os sonhos dos outros, principalmente nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje, onde a gente tem as informações, as pessoas estão colocando e publicando e postando tudo o que elas estão fazendo. E se você não tiver um plano, se você não tiver uma ideia, se você não tiver um caminho, um objetivo, você vai olhando o que está todo mundo fazendo e você quer fazer também. Você olha a pessoa viajando, não, porque está todo mundo viajando, eu preciso viajar.
Aí você olha, não, mas porque está todo mundo agora trocando carro, então eu tenho que trocar carro. Se você não tiver planos, irmão, sempre vai ter alguém pertinho de você dizendo o que você tem que fazer, porque é impressionante como todo mundo sabe que o outro tem que fazer com a vida do outro. Não é assim? Se eu fosse você, ai amiga, se eu fosse você eu faria isso. Aí quando você pergunta da vida dela, e da sua vida? Na minha vida eu não sei o que eu faço, mas na sua eu sei. Sempre vai ter alguém dizendo o que você tem que fazer. Nós precisamos ter sonhos, irmãos, e ter planos, porque os planos, eles são os sonhos em ação. Eu vou repetir, planos são sonhos em ação. Sem planos você vai ser um eterno sonhador. Sonho é importante, presta atenção, sonho ele é o começo, tudo começa com um sonho. Diga assim comigo, tudo começa com um sonho. O sonho é o começo, mas você não pode ficar só no sonho. Então você tem que pegar aquele sonho e criar um plano. O plano é o sonho colocado em ação. Planos criam um caminho, um trajeto de onde você está até o sonho que você quer chegar. Uma ilustração, irmãos, muito boa a respeito de planos na nossa vida é o exemplo da escada. A escada é uma das maiores invenções que o ser humano já inventou. Pode parecer que não, mas sabe o que é? Porque o que a escada permite a gente fazer? Você está num lugar e você quer chegar naquele lugar mais alto, amém? Naquele objetivo, naquele sonho. Da onde você está até onde você quer chegar, existe uma distância. Então coloca-se uma escada, daquele ponto mais baixo ao ponto mais alto, e degrau a degrau, passo a passo, você consegue chegar aonde você precisa chegar. Quando você olhar uma escada, ela é um grande exemplo do que é ter sonhos e que é ter planos. Mas por que nós temos, irmãos, tanta dificuldade em ter planos? Um dos motivos porque a gente não consegue muitas vezes ter planos é que às vezes nós não temos o entendimento. Muitos de nós talvez não fomos ensinados sobre a necessidade de ter planos. Nós brasileiros, muitas vezes não somos assim muitos disciplinados e organizados, não é mesmo? Às vezes a gente não olha o planejar como trabalho. Quem aqui participa, trabalha em grandes empresas, talvez já experimentou esta cena. Você faz uma reunião de planejamento, não é assim? Aí você gasta 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ao final da reunião de planejamento, alguém bate na mesa, se levanta e diz, vamos trabalhar agora. Como se aquele tempo de planejamento não foi o quê? Trabalho. Ainda na parte de entendimento, um outro obstáculo que impede muitas pessoas, irmãos, de ter planos na vida, é a confusão na sua mente. Nunca houve uma geração tão confusa. A pessoa não sabe o que quer, ela não sabe para onde quer ela ir. Irmãos, e se tem algo que bloqueia as bênçãos de Deus para nós, é a incerteza, é a dúvida. Deus não opera onde tem dúvida. Você já parou, irmãos, uma vez eu fiquei pensando nisso. Você já parou para se colocar no lugar de Deus, escutando a tua própria oração? Imagina Deus escutando a sua oração agora. Acho que Deus fala assim, né? Meu Deus, ele fala para ele mesmo, né? Meu Deus, esse meu filho sabe o que quer? Se eu der isso, ele vai ficar chateado, porque uma hora ele pede isso, uma hora ele pede aquilo, e às vezes, irmãos, isso está dentro de nós, uma confusão. Eu lembro, irmãos, que eu tinha um carro, e esse carro pertenceu à minha mãe. E chegou um momento que eu precisava vender aquele carro. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive sobre a gente ter uma mente clara, a gente se livrar de confusões e incertezas. Tiago capítulo 1 fala que a mente dividida, a mente confusa, não tem a oração respondida. Olha que algo poderoso. Pega essa bênção aí, pega essa chave, viu, irmãos? E eu lembro que eu tinha aquele carro, precisava vender. E aí eu anunciava cerca de 2 a 3 vezes, irmãos, indo no caminho do cartório para assinar o recibo de venda, a pessoa desistiu da venda. E eu comecei a ficar pensativo naquilo, fala, Deus, está amarrado demais essas coisas. E eu aprendi a caminhar com Deus, que quando é de Deus, umas coisas não são amarradas e confusas não. Eu falei, isso aqui está acontecendo alguma coisa. E anunciava, e pedia para um irmão que trabalhava com carro, ajudar a vender, e nada, irmãos, e a pessoa desistia na hora. Eu lembro que numa sexta-feira, 8 horas da manhã, eu estava no meu quarto orando, e falava, Deus, eu preciso vender este carro, já tinham passado meses, e sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Você não quer vender o carro. Deus, isso é impossível, eu estou anunciando. Deus falou assim, você não quer vender o carro. E eu percebi que eu estava apegado emocionalmente demais.
Então eu orava a Deus, prepara um comprador, mas lá no coração eu não queria vender o carro, porque eu tinha aquele apego. Então quando eu ia entregar o carro, eu sentia, eu não queria aquilo, irmãos. Olha que algo. Aí eu falei: Senhor, eu preciso resolver isso. Aí eu fiz, irmãos, a oração do desapego. Não sei se existe, mas eu fiz. Falei: Senhor, eu me desapego emocionalmente desse carro. Sou grato a Ele, foi muito importante para mim. Tenho a memória da minha mãe, mas eu preciso vender este carro. Eu estou, Senhor, desapegado dele agora. Passou 30 minutos, irmãos, eu não estou exagerando. Passou 30 minutos. Uma pessoa que estava me ajudando a vender o carro falou assim: pastor, aquele carro ainda está para ser vendido? Eu falei assim: ainda está. Ele falou assim: acabou de passar uma pessoa na frente da loja agora, perguntando pelo carro exatamente como do senhor. Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava no cartório assinando o recibo. A confusão, ela bloqueia a bênção. Um outro obstáculo, irmãos, é a nossa acomodação. Tem gente, irmãos, que até para sonhar e planejar tem preguiça demais, e é acomodado com o que já tem. Irmãos, nós temos que ser gratos pelo que temos, amém, irmãos? Mas temos que também, que toda pessoa tem que ter um certo, presta atenção, não distorça a mensagem, todos nós temos que ter um certo nível saudável de ambição. Quando a gente ouve a palavra ambição, geralmente ela soa muito negativo. Existe a ambição que é maligna, existe a ambição que é negativa, você querer conquistar as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, passar por cima dos outros, não. Mas existe um certo nível de ambição, que você tem que olhar a tua vida e falar assim: eu sou grato a Deus pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo, mas gente do céu, um filé mignon ao molho madeira vai bem também, viu, irmãos? Mas não, que a sobremesa mais gostosa que existe é goiabada com queijo, Romeu e Julieta, né? É bom, irmãos, goiabada com queijo. Não, mas se o queijo for de Minas, meia cura. Estou dando até as dicas já, viu? Se Deus toca o teu coração aí, viu? Mas, irmãos, um petit gâteau vai bem também, viu? Aquela calda, na hora do almoço, né, irmãos? Segunda, estou fazendo tentação, né? Tem que tomar cuidado que tem as irmãs grávidas, viu? Depois sobra para os maridos, né? Pastor, se eu ficar falando, sobrou para mim, né? Mas vai bem, irmãos. E um outro obstáculo que temos que superar é o pessimismo. Muitos de nós, talvez entramos hoje aqui, não temos mais sonhos. Talvez você acompanhe pela internet. As coisas não acontecem, é sempre os mesmos erros. As coisas nunca mudam e a gente vai desanimando. E a gente pensa: por que sonhar? Por que me frustrar de novo? Por que eu vou me envolver de novo? Eu estou, irmãos, organizando, pastora Thalita e eu, nós estamos organizando o culto dos solteiros, viu? Porque 2021 vai ser no céu aberto, nós vamos casar muita gente. Vamos casar, e não importa a idade não, viu? Pode ser 30, 40, 50, 60, 70 anos. A Bíblia diz que ninguém foi feito para viver sozinho, então vai se organizando aí, né? Porque os irmãos só têm que se conhecer, eles têm que se ver, né, irmãos? Né? Então nós temos que pôr todo mundo junto, né? São 4 cultos. E esse dia eu estava fazendo uma visita para a irmã, eu falei assim: irmã, você precisa casar. Posso orar para você casar? Pastor, pode orar, está liberado. Eu falei: agora que você liberou, está autorizado. Nós precisamos ter sonhos, irmãos, mas quantos não querem se frustrar de novo? Quantos não querem se machucar de novo? Quantos de nós talvez aqui não estamos tendo mais sonhos porque já deu errado uma vez? Quantos de nós estamos sendo pessimistas, irmãos? A gente vai ter um sonho de fazer um negócio, abrir uma empresa, uma loja. Aí a primeira coisa, mas já tem muita gente fazendo isso. Irmãos, pode ter muita gente fazendo, mas o sol está brilhando para todos, o sol está brilhando para você. Tem muita gente fazendo, irmãos? Tem, mas também tem muita gente fazendo ruim as coisas. Tem espaço sim, se você fizer com excelência, se você fizer com amor, com seriedade, tem espaço sim para o seu negócio. Claro, irmãos, tem que ter sabedoria um pouco também, né, irmãos? Você não vai abrir um supermercado do lado extra, né? Tem que ter sabedoria, mas não desista do teu sonho. E o que nós devemos, irmãos, incluir nos nossos planos? Assim como uma escada, ela tem vários degraus. Eu queria que você olhasse essa imagem da escada e cada degrauzinho desse fosse como um elemento desse projeto que nós temos que ter. Primeiro, irmãos, nós temos que ter o objetivo. Você tem que saber aonde você vai colocar a tua escada. Você tem que ter pelo menos uma ideia dentro de você, uma ideia de vida. Talvez você vai conseguir conquistar tudo o que você planejou, talvez sim, talvez não, mas pelo menos uma ideia você tem que ter. Você tem que ter uma ideia com a sua vida, para daqui 5 anos, 10 anos. Preparando essa mensagem, irmãos, eu falei: meu Deus,
Eu tenho ideia para 5, para 10, mas para 40 anos eu não tenho. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz um planejamento para até os próximos 40, 50 anos. Com 70 anos eu quero fazer mais ou menos isso. Aos 80 anos tem que ter pelo menos uma ideia. Você tem que saber onde você quer chegar, o que você deseja ter, porque aí os planos vão sendo construídos, a confusão vai embora, e quando você consagra a Deus os teus planos, eles são bem-sucedidos. Você precisa pôr um prazo. Irmãos, sem uma data, um plano, um projeto, uma meta, não é uma meta, somente apenas um desejo. Põe um tempo. Olha, em 6 meses, em 3 meses, em 1 mês, em 1 ano, eu quero chegar até aqui, com esse projeto, eu quero chegar até aquela parte. Terceiro, você precisa colocar princípios. Diga comigo, princípios. O que são os princípios, irmãos? Os princípios, todos nós já pegamos uma estrada, sabe aquele guarda-reio que tem na estrada? O que o guarda-reio faz? Ele serve para proteger você. Você pode caminhar com o carro, trocar de faixa, mas até que ele diz, olha, daqui você não passa. Os princípios são como limitadores, porque nós não vamos querer conquistar os nossos sonhos e projetos a qualquer custo, amém, irmãos? Vai ser a qualquer custo? Não, porque nós somos pessoas de Deus, amém, igreja? Nós não vamos fazer coisas ilícitas, nós não vamos fazer coisas imorais, nós não vamos fazer coisas que desagradam o nosso Deus. Coloque o teu sonho, mas também coloque, olha, eu não vou destruir a minha família para conquistar este sonho. Eu lembro quando o pastor Atalita e eu nós casamos, irmãos, nós tomamos uma decisão, nossa família é prioridade, e nós tivemos que tomar várias decisões para proteger a família. Quando ela trabalhava como funcionária pública, ela chegou a mudar de setor, chegou uma época que nós tivemos que ela reduziu em 30% o salário dela, porque aquele setor, aquela área que ela estava trabalhando muitas horas, muito ausente de casa, e ela falou assim, olha, eu vou mudar de setor, eu vou abaixar um pouquinho meu salário, porque a minha família é mais importante. Quarto degrau, nós precisamos ter, irmãos, de uma certa forma, algumas metas intermediárias, alguns alvos menores no meio, porque o sonho ele é longo, ele é distante, mas vai colocando pequenas metas. Quinto, calcule o preço. Diga assim comigo, tudo, diga mais forte, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Tudo vai custar algo. Vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão. Haverão períodos que vai ter que ralar e ralar muito. Jovens que estão aqui, para você entrar numa FUVEST, para você entrar numa Unicamp, para você entrar numa USP, tem que estudar mais. Não dá para estudar na mesma coisa que um outro nível de faculdade. Tempos atrás eu vi uma reportagem, irmãos, e me fiquei admirado, e pegaram os jovens adolescentes ali, os primeiros colocados, e eles disseram assim, para o período vestibular, eu terminei meu namoro, porque não dava para ficar de namorico 3, 4 vezes por semana, e entrar numa grande faculdade. Então ele entendeu que, como diz lá Eclesiastes capítulo 3, há um tempo certo para todas as coisas. Tudo na vida, irmãos, tem um preço. Começos são muito difíceis, vão custar caro. Sexto, tente prever os problemas. Irmãos, os problemas são inevitáveis. Às vezes quando um problema acontece, irmãos, quando uma adversidade acontece, a gente entra em desespero. Ah! E não sei para que Deus manda, porque esse nem estava na mensagem, Deus mandou fazer agora, viu, irmãos? Desespero. Deus fala, calma meu filho, porque tem gente que quando um problema acontece, uma adversidade, já como aqui que eu fiz errado, aqui não sei o quê, porque essa que eu estou em pecado, ei, calma, porque essa geladeira quebrou, é o devorador, irmãos. Claro que tem o devorador, mas também não é toda hora, né, irmãos? Eu lembro no começo, uma vez no ministério, eu orei e falei assim, Deus, abençoe e prospere os irmãos, que os carros deles não quebrem. Aí só ali uns 2 mecânicos lá atrás, colocaram a mão na cabeça de Jesus. Até um certo ponto é normal, irmãos, problemas surgem, as coisas não saem como a gente planeja, a nossa vida, nós estamos inserindo no mundo, você faz tudo certinho, a outra pessoa não faz. E por último, reavalie o plano sempre, reavalie o plano. Para reavaliar o plano, irmãos, nós precisamos de 2 ingredientes principais. Primeiro, a humildade. Comigo, humildade. Seja humilde. Às vezes é preciso ser humilde, reconhecer e dizer, olha, quer saber do quê? Não foi uma boa ideia. Nós temos na igreja a equipe de gestão, que são tempo integrais, e a gente faz muitas reuniões, irmãos, e a gente não tem problema nenhuma de dizer, olha, essa ideia não foi legal.
Seja humilde. Evite transferir a responsabilidade para os outros, te dar desculpas, e é culpa daquela pessoa, não sei o que, não. E olhe para cá, e perdoe a si mesmo. Perdoe você mesmo. E Deus trouxe essa mensagem, irmãos, para nós nesse dia, porque Deus quer dizer, há muito ainda para ser feito. E tenha coragem, o segundo ingrediente, olhe para frente. Deus manda dizer, é hora de olhar para frente. Eclesiastes 7,10 diz assim: não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Os melhores dias ainda estão para serem vividos. Eu quero declarar que você ainda vai receber o maior salário da sua vida. Pare de ficar chorando, mas aquela empresa, aquele salário, você ainda vai receber o melhor salário, você ainda vai ter as melhores condições, porque, irmãos, é na sua frente. Olhe para frente, Deus manda dizer, olha para aquilo que está à tua frente. Você errou na trajetória, você falhou, você se equivocou, que tenha humildade, reavalie, peça conselhos para as pessoas, perdoe a si mesmo, mas olha para frente. Consagre ao Senhor os seus planos. Nós precisamos ter planos, mas é somente, irmãos, ter os planos. Agora nós vamos para a outra metade do versículo, diz, consagre ao Senhor. Diga, faz assim com a sua mãozinha, diga assim comigo, eu vou me movimentando, planejando e orando. Diga mais uma vez, eu vou me movimentando, planejando e orando. O versículo diz, consagra ao Senhor os teus planos. Os dois caminham juntos. Você vai planejando e também vai ao mesmo tempo o quê? Orando. Vai regando aquele plano com oração. Eu gosto muito dessa expressão, regar com oração. Eu aprendi com a minha sogra. Regar a planta é algo constante, diário, tem que fazer todas as vezes. Vai fazendo, vai planejando, mas vai orando. Pastor, mas o que eu ponho nesta oração? Primeiro, vai submetendo à vontade de Deus. Deus, faz a tua vontade. Deus, eu estou com este plano, estou com esse projeto, mas faça a tua vontade. Diga, Senhor, primeiro a tua vontade e depois a minha. Diga assim comigo, primeiro a tua vontade e depois a minha. Diga assim comigo, Senhor Jesus, vai à minha frente, aplanando os caminhos. Diga assim comigo bem forte, Senhor Jesus, o que for da tua vontade, abre as portas, e o que não for, fecha as portas. Deu para entender? Então você vai se movimentando, planejando e vai orando. Deus, faça a tua vontade, vá à minha frente, o que for melhor, abre as portas, e o que não for, fecha as portas. Eu queria terminar essa mensagem, porque na verdade, irmãos, essa mensagem tem duas partes. A segunda parte eu vou pregar domingo que vem, sobre o maior plano que tem, que é o plano dos céus, quando Deus enviou Jesus para nós. E nós entendemos melhor como que Deus age em nossa vida. Não vai dar tempo de pregar tudo hoje, então fica as cenas para o próximo capítulo, viu? Mas terminando a mensagem hoje, eu queria terminar essa mensagem, irmãos, contando brevemente um pouco do meu testemunho. Uma parte dele, uma fase da minha vida e só alguns pontos, porque seria muito tempo. Mas quando eu tinha por volta de, irmãos, de 15 a 16 anos de idade, Deus colocou no meu coração um desejo de estudar fora do Brasil. Eu queria estudar a palavra de Deus, eu queria estudar nos Estados Unidos e aprender inglês. Então minha mãe ensinou isso que eu acabei de fazer com vocês, eu aprendi há mais de 20 anos atrás, com a minha mãe. Ela começou a dizer, você vai orar todos os dias, Senhor, faça a tua vontade, vá à minha frente, o que for melhor o Senhor abre a porta, o que não for melhor o Senhor fecha as portas. E eu comecei a orar por volta dos 16 anos de idade, e foram 2 anos orando, consagra ao Senhor teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Eu fui consagrando, mas eu fui entrando em movimento, e fui pesquisando, e naquela época, irmãos, não tinha internet que tinha hoje. Não vou falar muito, senão fica parecendo que sou um dinossauro aqui, né, irmãos? Mas a internet era de um pulso. Quem lembra da internet de um pulso só? Você tinha que entrar meia-noite. Vamos lá, levante a mão, fica os mais velhos junto comigo aqui. Vocês não querendo parecer velho, né? Tinha que chegar meia-noite, um pulso só. E aí eu descobri, uma pessoa me indicou uma faculdade nos Estados Unidos. Eu estou encurtando aqui. E eu me inscrevi, irmãos, e sabe o que aconteceu? Não fui aceito. Aquela porta fechou. Depois eu descobri um outro curso de 5 meses. Meu visto foi negado, outra porta fechou. Na segunda vez eu fiquei muito mal, e minha mãe me lembrou, e eu lembrava desse dia, minha mãe dizendo, olha, você tem que aprender a confiar na oração. Ou você ora acreditando e confiando, não ora.
ore confiando. Você não orou para que Deus fizesse a vontade dele, que ele fosse à tua frente, que fosse melhor ele abrisse portas, que não fosse ele fechar as portas. Falei, mãe, eu orei. Confia na oração. Sabe, irmãos, muitas vezes o plano de Deus é ali, ó, e nós estamos aqui. Então a gente vai aqui, Deus fecha uma porta, aí Deus fecha outra porta, mas não é para desanimar você, não é para acabar com você. Você toma posse disso? Sabe o que Deus está fazendo? Ele está igual o carrinho de bate-bate. Você bate aqui, dá uma viradinha, bate aqui, dá uma viradinha. Deus está redirecionando a sua vida para o propósito. Olha o meu propósito ali, ó. É sério. Se aquelas duas portas tivessem abertas, irmãos, eu não teria conhecido a pastora Thalita. Então aquelas portas fecharam, aquela outra fechou, e eu entrei movimentando, descobri que tinha um curso em Portugal. Falei, Deus, eu quero aprender inglês. Portugal não vai falar inglês. Pela primeira vez na história daquela escola, teve uma escola bilíngue. Eram apenas 5 alunos, uma escola bem pequena, um curso bem pequeno, mas um desses alunos era um inglês, uma moça inglesa. Então toda a aula tinha que ser traduzida para o inglês. Tinha trabalhos em grupos. Naqueles 5 meses, 6 meses que eu fiquei em Portugal, ali o meu inglês desenvolveu muito. E eu comecei a perceber que Deus estava direcionando. De repente alguém me fez um convite para ficar em Portugal. Eu recebi uma proposta aos 18 anos de idade para morar em Portugal e crescer a minha vida na Europa. Mas eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, e eu orei a Deus, eu não senti paz, apesar de ser uma proposta maravilhosa. E lá em Portugal então eu descobri uma outra escola na Inglaterra. Na Inglaterra eu fiz um curso de antropologia e inglês. Passei 8 meses na Inglaterra. Da Inglaterra eu me apliquei de novo para a primeira escola nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? Eu fui aceito. E lembra que eu falei que às vezes Deus vai fechando portas e abrindo portas, e você tem que ter a sensibilidade para entender, quando as coisas são de Deus, irmãos, elas funcionam de forma harmoniosa. Quando as coisas são de Deus, ela acontece na hora certa. Quando as coisas são de Deus, não são confusas. E de repente, irmãos, na segunda vez que eu me inscrevi, eu fui aceito, num processo muito mais simples do que o primeiro. Se era para ter sido aceito no aspecto humano, a primeira vez era muito melhor, mas foi só na segunda, porque Deus, Ele está no controle da sua vida e nas nossas vidas. Então eu fui chegar, irmãos, aos Estados Unidos, e Deus foi conduzindo a minha vida. Quando eu chego nos Estados Unidos, irmãos, 3 dias depois, mais ou menos, e eu lembro exatamente o dia, a hora, a cena, o lugar, quando então nós estávamos ali num grupo de brasileiros, apenas 20 brasileiros, de uma escola de quase 2.000 alunos, do mundo inteiro, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. E eles dizem, nós fomos até o aeroporto buscar uma brasileira que estuda aqui com a gente. Ela já está estudando há 1 ano, ela foi passar um mês de férias no Brasil e voltou agora. E quando, irmãos, aquele dia eu olho, e ali eu olho aquela gatinha ali, viu? Foi amor à primeira vista. Não tive mais olhos para nenhuma outra mulher. E naquela hora, irmãos, a primeira vez que eu olho para ela, vem a frase assim, só amizade não vai dar certo. E aí nasceu um novo plano no meu coração. Eu falei assim, eu vou namorar aquela menina. E você vai ficando atento aos sinais, mas todo dia orando o quê? Você lembra da oração? Senhor Jesus, vai à minha frente, faça a tua vontade. O que for melhor, o Senhor abre as portas. O que não for, o Senhor fecha. E se Deus fechar portas, pastor, fique em paz, Ele está cuidando da sua vida. E essa vai ser a parte da pregação da semana que vem, viu? 2020, se você abrir os teus olhos, foi o melhor ano da história da sua vida. Deus, irmãos, está usando tudo aquilo que às vezes parece problema para abençoar você, e você às vezes não percebe. Lá atrás, quando aquelas portas fecharam, irmãos, eu fiquei triste, mas Deus estava cuidando da minha vida. Então ali conheci a pastora Thalita. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar, já tinha conseguido um emprego, em 2 dias já estava trabalhando. Na hora que eu chego no refeitório da escola para trabalhar, quem trabalha junto, ela trabalha lá também. Falei, Jesus está na causa. E fomos conversando, se tornamos amigos, iniciamos o namoro. 2 dias depois que a gente inicia o namoro, 1 semana, minha sogra já está lá, viu, irmãos? Só que eu já tinha passado 1 ano longe de casa, desde a Inglaterra, e fui da Inglaterra direto. Eu estava com muita saudade da minha família. Falei, olha, eu vou para o Brasil, vou passar algumas semanas para ver minha família, estou com muita saudade. Eu chego, irmãos, no Brasil, minha família, tal, a igreja, aquela coisa, passo uns 2 dias, ela manda uma mensagem, falou assim, já que você está no Brasil, meu pai e meus 2 irmãos querem te conhecer.
Irmãos, e eu fui conhecer a família da pastora Thalita sozinho, sem ela. Irmãos, seu pastor é corajoso, viu, irmãos? E apaixonado, viu? E eu fui conhecer a família dela, irmãos. Irmãos, que dia que eu nunca vou esquecer. E ali, pastor, o que o senhor fez? Nada, entrei mudo, saí calado. A única coisa que eu falei, irmãos, que eu lembro que o meu sogro colocou uma garrafa de Pepsi assim em cima da mesa e falou: você toma Coca ou Pepsi? Eu falei: Jesus, isso é um teste. Eu falei assim: não, eu sou corintiano, tomo Pepsi, que naquela época a Pepsi patrocinava o Corinthians. Eu falei assim: então pode sentar na mesa e tomar Pepsi, porque é tudo aqui corintiano, irmãos. Irmãos, tenho que agradecer a Deus pelo Corinthians. Irmãos, a minha família inteira é palmeirense, só eu corintiano. Acho que até isso Deus colocou na minha vida para eu conseguir essa bênção, irmãos. Então eu tenho que ser grato ao Corinthians. E a pastora Thalita tem 2 irmãos mais velhos. 2 irmãos corintianos, gaviões da fiel, né? E eu lá, irmãos, quietinho. Irmãos do céu, a pastora Thalita teve 2 namorados antes de conhecer. E os irmãos dela, só para você entender, eles eram tão assim com ela, porque ela é caçula, 2 irmãos, pai e tal. Eles não gostavam dos caras. Eles iam para casa namorar, eles fechavam a porta: você não vai entrar aqui porque a gente não gosta de você, senão minha irmã não vai namorar você. Era o nível, isso era o nível da coisa, onde eu estava inserido. Eu falei: Jesus. Entrei mudo, saí calado, só falei da Pepsi. Aí depois acaba o jantar, estou voltando para Sorocaba, ela desesperada, tentando ligar, não tinha celular, aquelas coisas igual hoje, tal. Ela falou assim: o que você fez? Eu falei: não fiz nada, entrei mudo, saí calado, só falei da Pepsi. O que você fez? Se coloque de pé, por gentileza. Eu falei: não fiz nada. Ela falou assim: meus irmãos estão apaixonados por você. Eu falei: é muita unção. Aí eu também fiquei um pouquinho metido, né, irmãos? É muita unção, né? Só que agora, né, irmãos, já se passaram 20 anos essa história, né? Agora eu tenho a minha filha, 17 anos, loirona, linda, inteligente. Agora, irmãos, eu estou começando já a pensar que a história vai começar a acontecer comigo agora. E eu já estou na campanha do jejum e da oração, viu, irmãos? Né? Para proteger a minha princesinha também. Eu vou mostrar para vocês a minha campanha de jejum e oração. Coloca a foto aí, por favor, ó. A minha campanha de jejum e oração, viu? Pegou o recado aí, né? Se alguém tiver de olho aí, já estou criando 2 Rottweiler já, viu? É o nome deles, jejum e oração, viu? São os nomes deles, viu? E sabe, irmãos, Deus foi ajustando. Pastor, como o senhor descobriu que chegou a hora de casar? A pastora Thalita termina o curso 6 meses antes. Quando ela volta, irmãos, ela tinha passado no concurso da Caixa Econômica. Pela primeira vez na história, um concurso caducado, depois de 4 anos, reabre o concurso e chama ela. Só Jesus. Parece que Jesus fez assim, fez uma pausa no concurso, falou assim: vou deixar minha filha ir lá para os Estados Unidos, conhecer aquele rapaz, né? Fazer o curso dela, quando voltar eu chamo ela. Quem casa quer, casa. Voltamos, depois eu voltei de 6 meses, irmãos. Estados Unidos, precisava casar. Como que eu vou pedir ela em casamento se não tinha emprego? No domingo eu falo assim: Jesus, eu quero pedir ela em casamento essa semana. Na segunda-feira eu estou empregado. Depois Deus prepara um apartamento para nós. Em 60 dias depois, irmãos, ela empregada, eu empregado, e a gente com um apartamento quitado. Aí é só o quê? Só marcar a data do casamento. Sempre orando: Senhor Jesus, faça a tua vontade na minha vida, vá à minha frente. O que for melhor, o Senhor abre as portas. O que não for, o Senhor fecha. Que bom que você ficou até o final. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Temos outras mensagens que também podem ser usadas por Deus para transformar a sua vida. Considere também a possibilidade de curtir, deixar um comentário e até mesmo compartilhar com os seus contatos. Deus te abençoe.